salve Deus. Eu peço ao tema. Vamos nesse instante pedir ao grande Deus a assistência do céu, desses abnegados mensageiros de Jesus, desses cavaleiros de vida, desses ministros, para que cada um de nós possamos receber realmente, de conformidade com os nossos merecimentos, de conformidade com as nossas mentes, nossos corações, porque nós não estamos tratando nada físico, só das coisas doutrinárias, das coisas do céu. Então essa reunião, o objetivo dela é melhorar o nosso trabalho, nosso dia a dia, o conhecimento maior das coisas, porquê disso, porquê daquilo, né? E é assim que nós vamos repassar esse livro de lei até o final, pedindo ao grande Deus que nos ilumine, que nos prepare, que fortaleça os nossos plexos, o nosso dia a dia, que nos dê condições de caminharmos por esses carreiros terrestres no nosso dia a dia, sem tanto sacrifício, e que não deixe que nada possa doer os nossos corações. Vamos nessa hora bendita mentalizar tudo aquilo que gostaríamos de receber nesse trabalho. Graças a Deus. Hoje nós vamos falar de um trabalho importantíssimo que nós temos, a maior lei de auxílio que existe nesse universo, é o trabalho de trono, é a maior lei de auxílio que existe. E eu gostaria que no final, quem quiser fazer perguntas, façam, mas dentro deste assunto. Não adianta nada, você está falando uma coisa aqui, um assunto, e a pessoa fazer uma pergunta de um outro assunto lá distante, não vai resolver, né? Para se falar dos tronos, é preciso que se fala das mediunidades. Por exemplo, nossa mãe mentora, ela criou um doutrinador. Essa mediunidade de doutrinador, ela trouxe do oráculo de Simiromba e formou na Terra, com ordens de Paiceta Branca, de criar na Terra o doutrinador, esta mediunidade. O Apará já existia há 2000 anos. A mediunidade de incorporação veio de um reino chamado Reino de Salomão. A primeira pessoa a incorporar na Terra foi Nossa Senhora da Conceição. Quando houve aquelas epidemias imensas que apareciam aqueles escravos mortos na senzala, ela ajoelhou no meio da senzala e pediu a Deus o que ela poderia fazer por aquele povo, porque ali não eram plantas, não eram animais, e sim seres humanos, e que precisavam daquela cura. E naquele instante ela incorporou e deu um passe naqueles escravos e acabou a epidemia. E quando ele sentia, esta é uma linha afro, e quando eles sentiam qualquer coisa, uma dor de cabeça, uma dor no corpo, uma coisa, eles gritavam: Apará, Apará. Por isso os nossos médios de incorporação traz o nome de Apará, né? E depois do mestrado, ninfas e ajanãs. Ajanã é um nome simbólico, né, da mediunidade. Foi bem. Ficaram vindo espíritos encarnar, definindo as suas mediunidades, como queriam vir. Vieram muitas pessoas com a mediunidade de Apará, lindíssima, né? E chegaram aqui no plano físico, quando floriu essa mediunidade, passaram a trabalhar para o mal. Quantos grandes aparelhos de mediunidade seríssima incorporam nas encruzilhadas com o Exu até para matar os outros. Não foi para isso que veio essa mediunidade, ela veio para a lei do auxílio. Nos mundos superiores, numa legião, na sexta linha de força do canal vermelho, que é um plano, ali as pessoas chegam e escolhem como quer vir para a Terra. Tem direito de escolher as mães, escolher os mentores, escolher até
como ele quer resgatar a dívida dele na terra. A tia viu muitas pessoas ali dizendo, eu quero ser um médium, ir como médium, exercer, resgatar parte da minha dívida através da minha mediunidade e parte sofrendo as intempéries do dia a dia da terra. E assim as pessoas fazem esse compromisso, depois vai para um lugar chamado sono cultural e passam depois pelo mundinho, que a tia falava que é na Torre de Barcela. Apanha a centelha divina e vem que liga o espírito ao feto no ventre da mãe aos 3 meses de gravidez. E aí aí começa então um corpo, uma alma e um espírito. Pois bem, a pessoa vai caminhando, aos 7 anos começa a primeira faixa kármica, vai desenrolando. Quando a pessoa é o médium, ele chega a um ponto que é onde ele vai recebendo esta energia para esse cumprimento dessa missão todos os dias. Mas ele não usa. Chega a um ponto que nada dele dá certo, vem as doenças, vem os conflitos, vem uma série de coisas, e um dia ele chega aqui no vale, né? Senta ali ao lado de uma entidade e diz, meu filho, você é um médium, precisa desenvolver sua mediunidade. E ele vai fazer então um teste. Nenhum de nós tem capacidade de medir o tamanho da mediunidade de ninguém. Nós não damos mediunidade a ninguém, nem tiramos mediunidade de ninguém. Apenas verificamos que mediunidade ele trouxe. Então ele vai para ali, faz um teste, e ele é um médium de incorporação. O médium de incorporação mal desenvolvido, ele toda a vida será um mau médium, cheio de psiquismo, cheio de vaidade, cheio de conflito, cheio de coisa, tá certo? E um médium bem desenvolvido, ele é um médium consciente, preparado para servir na lei do amor, na lei do auxílio. Esta aqui é a verdade. Pois bem, o que a tia fez? Ela pegou esta mediunidade e desenvolveu esse médium na linha do amanhecer. Porque em outros lugares, o médium roda e cai pelo chão e aquela coisa doida, assustadora e tal, né? Aqui não. Aqui o médium é elevado, é uma mediunidade, como ela sofreu muito com a mediunidade dela, ela achava na época que estava ficando louca, a tia, por esse poder dessa mediunidade fantástica que ela tinha. E assim também são muitos médiuns que chegam aqui, muitos já frequentaram outras seitas, outros são cheios de psiquismos, outros são cheios de vaidade, outros, alguém falou para ele que ele era um médium de incorporação, chega ele não é, ele é um doutrinador, vem uma decepção, e essa série de coisas. Isso tudo faz parte de um desenvolvimento bem feito, bem organizado, direitinho. Então, esse médium amanhã ele emplaca. Quando ele é emplacado, enquanto ele está desenvolvendo, os mentores pagam o desenvolvimento dele. Isso é caríssimo nos planos espirituais. Por isso que é muito sério a gente mexer com a mediunidade de uma pessoa, uma mediunidade mal desenvolvida, né? Quando ele está emplacado, é a hora dele devolver o que ele, vamos dizer assim, o empréstimo que ele fez do desenvolvimento dele. Aí é a hora que ele começa a trabalhar na realidade. Então o trabalho de trono é muito mais complexo do que se imagina. Muito mais complexo do que se imagina. Muitos incorporam ali e as mensagens complicadas. Outros, quem está sentado naqueles bancos ali, sabe tudo o que está passando com aquele paciente, porque a entidade fala uma altura danada. Ah, meu filho, você é isso e aquilo e tal. Porque esse paciente que estão sentado ali está sabendo todo o problema daquela pessoa. E isso é um segredo absoluto no céu. Eles consideram muito. Então a entidade fala baixinho ali para aquele paciente, atende. Quando o médium chega ali, nos tronos, vamos dizer assim, um trabalho bem feito. Se ele já tiver participado de uma mesa, não precisa dele ir para o Castelo do Silêncio.
Se ele não tiver participado de uma mesa, então ele vai para o Castelo do Silêncio. Lá se mediuniza, se prepara, vai os dois para o aparaio doutrinador para os tronos. Antigamente, os tronos amarelos era da comunicação e os tronos vermelhos era da desobsessão. Então o paciente passava ali, fazia desobsessão, passava aqueles espíritos, depois ele saía dali e ia para o trono amarelo para receber a comunicação com as entidades. Era assim. Com o decorrer do mestrado, unificou-se as forças. Tanto faz o trono amarelo como o trono vermelho, é a mesma coisa. Tanto da passagem como a mensagem, tudo organizado. Nós chegamos a um ponto que houve muitas mensagens de todo jeito e aquilo aborrecia a tia seriamente. Então ela falou, olha, vamos fazer dos tronos um sandai. Como tem o sandai da cura, que antes eram as macas, né? Que os médicos incorporavam ali e atendia cada paciente. Aí ela fez os sandais. Os sandais vêm de uma linha do oráculo de Olorum e recebe uma linha de força da grande Universidade de Manhante. É que faz, então, a projeção de todo aquele sandai para a passagem daquele elítrio, daquela libertação, daquele espírito, daquele paciente. E ela queria fazer também assim nos tronos. Ela chegou a fazer um mapazinho, um cocrezinho, que ela ia fazer, parece que atendia 120 pessoas cada vez. Era assim, meio oval, e tinha umas escadas assim. Quando ela estava assim, naquela vibração para fazer, o Pai João incorporou nela ali no 7º e diz, olha, a filha está querendo fazer um sandai ali dos tronos, mas não vai ter não. Não vai ter, porque as pessoas vêm distante para receber uma palavra de esperança de um preto velho, chega aqui e ele não recebe essa palavra e ele volta frustrado. Embora o trabalho dele foi feito, mas ele volta frustrado porque cada mente é um universo. E aí a tia disse, então, não vamos fazer. Mas ele diz, vamos trazer, vou ver com os ministros, se eles podem nos dar assistência para projetar a força positiva para evitar